Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto, e a professora vai compartilhar com vocês a nossa aula integrada. Antes, porém, como vocês já estão habituados, a professora selecionou uma mensagem e eu vou compartilhar com vocês. A mensagem que eu escolhi para vocês hoje é novamente do Tadashi Kadomoto, e a mensagem é para que vocês reflitam sobre seus nós emocionais que te amarram, te prendem e não permitem que você seja feliz. Vamos ser felizes? Quais são os nós emocionais que você tem na vida? Quais são os nós emocionais que te impedem de ser feliz, de ser bem-sucedido? Se você não tem consciência desses nós emocionais, você vai ficar literalmente travado na vida. Então é necessário que se faça o caminho de autoconhecimento para desatar esses nós emocionais. E todos nós temos muitos nós emocionais desde nossa gestação até o momento presente. E é necessário consciência desses nós para que a gente possa desatá-los e a partir daí viver mais leve e feliz. Pensa sobre isso. Gratidão. Então é isso, pessoal. É preciso desatar os nós para que a gente possa viver mais leve e feliz. E agora a professora vai compartilhar a aula com vocês, cujo tema são os alimentos como fonte de nutrientes. Os objetivos da nossa aula: conhecer os nutrientes dos alimentos e as suas funções, para organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares e nas necessidades individuais para a manutenção da saúde do organismo. Então, antes da professora iniciar a compartilhar o texto que eu selecionei para vocês, eu vou compartilhar também um vídeo que fala exatamente sobre esse tema, sobre os nutrientes dos alimentos. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre as substâncias presentes nos alimentos, que são aquelas que colaboram, contribuem para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, que protegem o nosso corpo contra as doenças, que nos fornecem energia para a realização das mais diversas atividades. Então, o tema do vídeo que eu vou compartilhar com vocês se chama Pirâmide Alimentar, Nutrição. Olá pessoal, bem-vindo ao Sou Mais Saúde, um canal para quem deseja uma vida mais saudável. E hoje vamos falar sobre a pirâmide alimentar. Se o ser humano é o que come, nada melhor do que ficar bem informado sobre o que estamos consumindo, não é mesmo? A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que organiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Importante ressaltar que a principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. A estrutura da pirâmide alimentar indica os alimentos considerados essenciais para nossa saúde, apresentando aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e na prevenção de doenças. Na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em 8 grupos. Aqui vamos falar um pouco sobre eles e um pouco mais. Carboidratos representa a base da pirâmide alimentar, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. O consumo na forma integral é recomendado pelos números de fibras, vitaminas e minerais que deixam essa absorção mais lenta. As principais fontes de carboidratos são os arroz, pães, batatas, massas,
mandioca, cereais e muitos outros. Verduras e legumes. Está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle do funcionamento do corpo. O consumo de verduras e legumes melhora o funcionamento do intestino. Alguns alimentos desse grupo são brócolis, couve-flor, repolho, abobrinha e muitos outros. Frutas. As frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. A frutose, açúcar da fruta, aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Alguns exemplos de frutas são abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola e muitas outras. Quer saber mais sobre frutas? Não deixe de ver uma série de vídeos que fizemos falando sobre diversas frutas e seus nutrientes. Não esquece de deixar aquele gostei nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo, ok? Leite e seus derivados. Localizado na parte intermediária da pirâmide, o leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dos dentes. Além disso, também fornece proteínas ao nosso organismo. Os principais alimentos desse grupo são queijo, leite, iogurtes, manteigas e muitos outros. Grupo 5. Carne e ovos. Assim como os leites e derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Os alimentos desse grupo têm como características serem ricos em ferro, vitaminas do complexo B, como a B6 e a B12, prevenindo anemias. Os principais alimentos desse grupo são peixes, frangos, carne e ovos. Leguminosas e oleaginosas. As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras. Compõem esse grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas e muitos outros. Óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos desse grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte das vitaminas do complexo B. São ricas em calorias e seu consumo deve ser controlado. Os alimentos desse grupo são azeite, manteiga, óleo de soja e muitos outros. Açúcares e doces. Dividindo o topo da pirâmide alimentar, estão os açúcares e os doces. São alimentos ricos em carboidratos simples. Não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser moderado. Os alimentos que compõem este grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, bolachas e muitos outros. Além disso, esses grupos são divididos em 4 níveis. Nível 1, alimentos energéticos, que compõem o grupo 1. Nível 2, alimentos reguladores, que compõem o grupo 2 e 3. Nível 3, alimentos construtores, que compõem o grupo 4, 5 e 6. E grupo 4, alimentos energéticos extras, que compõem o grupo 7 e 8. E considero aqui de suma importância, assim como a água que fica na base da pirâmide alimentar, a prática de atividade física. Mantém nosso corpo em pleno funcionamento, em ordem perfeita, porque nosso corpo é uma máquina e toda máquina não deve ficar parada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, até a próxima. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos importantes para a nossa saúde. Muito obrigado, até a próxima. Então, pessoal, como a gente viu nesse vídeo, cada alimento... Olá, pessoal, bem-vindo ao Sou Mais Saúde, um canal para quem deseja uma vida... Cada alimento tem a sua importância, a sua função, e ele é importante para regular algumas funções do nosso corpo. Então, nós vimos... Agora nós vamos ver um outro vídeo que fala sobre a classificação. Ouviu falar na classificação dos nutrientes? Não? Então vem comigo. Os nutrientes são classificados em 3 categorias.
nutrientes energéticos, nutrientes construtores e nutrientes reguladores. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Os nutrientes energéticos têm como função fornecer energia para o organismo pensar, andar, caminhar e respirar. São constituídos por carboidratos e lipídios, as famosas gorduras. Alimentos fontes desse grupo são pães, bolos, massas, mel, açúcares e frituras. Nutrientes construtores. Sua função é construir ossos, dentes, tecidos e células do nosso organismo. São encontrados em proteínas e minerais, principalmente o ferro e o cálcio. Fontes alimentares dos nutrientes construtores são carne, miúdos, ovos, ovas, laticínios e derivados e o grupo das leguminosas, que são os feijões. Os nutrientes reguladores têm como função regular as funções orgânicas e condições internas do nosso organismo. São essenciais na fase do crescimento. São ricas em vitaminas, minerais, fibras e água. Alimentos fonte desses nutrientes são frutas, verduras, hortaliças, cogumelos e água. Você sabe a quantidade de água que devemos ingerir por dia? O cálculo é fácil, é 35 ml por quilo de peso. É só pegar o seu peso, multiplicar por 35 e vai dar o valor em ml, depois é só converter em litros. Se você é uma pessoa que tem um sobrepeso ou uma obesidade, procure ser um nutricionista. Nesses casos, é indicado 1 ml por caloria da sua dieta. Agora que você já sabe a classificação dos nutrientes, que tal fazer uma análise da sua dieta e observar que grupo está predominando? Esqueci. Nutrientes construtores. É isso. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo que falou sobre a classificação de cada um dos nutrientes, dos energéticos, dos construtores e dos reguladores. Então, como a gente viu, cada um deles tem uma função no nosso organismo. E aí vocês têm um texto para ler e para poder consultar no momento da realização da atividade. Então, nós vimos que os alimentos, eles podem ser de origem vegetal, que são as frutas, as verduras, os legumes, de origem animal, a carne, os ovos, o leite, e de origem mineral, que são as águas, os sais. E esses alimentos, como a gente viu agora nesse último vídeo, que tinha até um pouquinho de humor, né? Eles classificam-se em construtores, energéticos e reguladores. O próprio nome já diz, construtores constroem. Eles constroem, eles favorecem a construção dos músculos do nosso corpo, do crescimento do nosso corpo. E eles compensam o desgaste do nosso organismo. Então, são eles que constroem a estrutura do nosso corpo. Os energéticos, o nome também já diz, energia. Eles são os responsáveis por fornecer energia ao nosso corpo. Eles podem ser encontrados nos açúcares e nas gorduras. Leite, queijo, manteiga, margarina, trigo, frutas, mel, beterraba, batata, mandioca. E os reguladores regulam as funções do nosso corpo. Então, nós devemos ingerir esses 3 tipos de alimentos, construtores, energéticos e reguladores, para que o nosso organismo funcione de maneira adequada. Substâncias versus alimentos. Então, vocês têm aqui cada uma das substâncias presentes nos diversos alimentos, os açúcares, que são considerados substâncias energéticas, as gorduras, que são reservas alimentares, e elas podem ser encontradas nos óleos e gorduras, as proteínas, que como a gente já viu, fazem parte dos grupos dos construtores, que contribuem para a formação do nosso corpo. As vitaminas, né, a sua ausência na nossa dieta provoca graves doenças, portanto, são substâncias indispensáveis à nossa vida.
Os sais minerais são responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento do organismo, e a água, porque sem ela não há vida. Vocês vão fazer os exercícios. Número 1. Marque a alternativa correta em relação à importância dos alimentos. Todos os alimentos devem ser evitados porque são responsáveis pela obesidade. Os alimentos ajudam no crescimento, protegem nosso corpo contra as doenças e nos fornecem energia para a realização das mais diversas atividades. Então, vocês vão escolher qual dessas duas alternativas é a correta e anotá-la. Número 2, vocês vão classificar os alimentos de acordo com a origem. Se o alimento é mineral, se é animal ou vegetal. Então, o peixe, ele é mineral, animal ou vegetal? Você seleciona a alternativa correta. O sal, vocês vão anotar se ele é mineral, animal ou vegetal. Também, o pé de alface, anota qual é a classificação dele, mineral, animal ou vegetal. O copo de água, os ovos e a melancia. Em todos eles, vocês vão escolher selecionar a alternativa correspondente à classificação desse alimento: mineral, animal, vegetal. Número 3, assinale com um X as opções corretas. Os alimentos construtores são ricos em vitaminas, proteínas ou gorduras. Esses alimentos que constroem a estrutura do nosso corpo. Eles são ricos em vitaminas, proteínas ou gorduras. Letra B. Os alimentos que contêm açúcares e gorduras em maior quantidade são os construtores, os reguladores ou os energéticos. E aí vocês vão selecionar. Depois, os alimentos reguladores são ricos em vitaminas e sais minerais, açúcares e gorduras ou proteínas. E aí vocês vão marcar. Número 4, vocês vão relacionar cada nutriente com a função que exercem no corpo. Então, vocês têm aqui os carboidratos, as gorduras, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. Qual a função deles no corpo? Eles repõem as células e tecidos e são responsáveis pelo crescimento, pela construção do corpo. Então, quais dessas substâncias são responsáveis pela construção do nosso corpo? Vocês vão selecionar se são os carboidratos, as gorduras, as proteínas, as vitaminas ou os sais minerais. São principal fonte de energia para o corpo. São encontrados em alimentos como açúcar, pães, macarrão, batata e mandioca. E aí vocês vão selecionar se são os carboidratos, as gorduras, as proteínas, as vitaminas ou os sais minerais. Fornecem energia ao corpo. São encontrados em alimentos como óleo, leite e amendoim. Seleciona qual dessas substâncias e a próxima, esses nutrientes ajudam no bom funcionamento do organismo. Então, vocês vão selecionar se são os carboidratos, as gorduras, as proteínas, ou vitaminas, ou os sais minerais. E por último, esses nutrientes desempenham funções em nosso corpo, como formação de ossos e dentes, construção muscular e coagulação do sangue. E aí vocês vão escolher também a alternativa correta. Número 5, quais alimentos devem ser evitados pelas pessoas que têm tendência a engordar? As pessoas que têm tendência a serem obesas, a ser mais gordinha, elas devem evitar quais alimentos na sua dieta? Os alimentos construtores, os reguladores ou os energéticos. Então, essa é a atividade, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem retomar o texto. Todas as informações estão presentes nele. Ou ainda assistir os vídeos novamente.
ok? Então, tenha uma boa noite. Lembre-se que se vocês têm dúvidas, vocês podem consultar a professora no WhatsApp, ok? Deus abençoe muito vocês e amanhã eu volto para compartilhar as correções das atividades.